Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui mais um vídeo, depois de vários percalços, né, Rogério? A gente já está tentando gravar esse vídeo algumas vezes. Primeiro cai a energia, depois cai a internet, aí o filho chora e vamos lá. Bom, só retomando algumas questões aqui, né? Nós estamos na aula 3. O tema da aula continua o mesmo, a sociedade civil, os regimes autoritários. O que vai mudando é o trabalho que a gente faz com as fontes, né? Então, a primeira atividade da nossa aula, que já foi descrito nos vídeos anteriores, seria uma atividade de levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos por meio de uma protonarrativa escrita em formato de carta. Então, naquela protonarrativa, a gente consegue evidenciar ali algumas carências de orientações dos alunos, né, sobre o tema, e a partir dessas carências de orientação, a gente vai pensando em quais fontes são importantes, né, para trabalhar isso e para, de alguma forma, ajudar esses alunos a preencher essas carências, né, a tornar esse passado que está na sua consciência mais repleto de informações sobre o passado. Né, e essas informações, elas têm vários caráteres, né? Elas podem ser de senso comum, mas o que a gente propõe aqui na educação histórica é que essas informações sobre o passado, elas passem pelo crivo da ciência da história. Por isso que é importante a gente não desconsiderar, né, o conhecimento prévio dos alunos, mas também a gente não pode trabalhar simplesmente com o senso comum, né? Esse conhecimento ele precisa sair desse campo do senso comum e vir para o campo científico, e lembrando aí do Paulo Freire também, das consciências, né? Bom, aqui a gente vai trabalhar na aula 3 com fontes escritas, né? A gente selecionou duas fontes escritas, duas fontes de cunho jornalístico, e essas fontes, elas trazem depoimentos. A primeira fonte ela é mais subjetiva, né? Ela traz o depoimento de um advogado que recorda dos pontos positivos da ditadura. Então, o advogado com 53 anos, esse texto ele foi escrito em 2014, então, provavelmente esse advogado aí viveu um pedaço da sua vida na ditadura, né, na sua infância. Então, é interessante perceber, né, nesse texto, quando a gente vai fazer uma análise de contexto, né, a primeira coisa que a gente faz é perceber que esse texto ele traz características muito subjetivas do autor. Ou seja, ele traz informações sobre o passado, mas de cunho subjetivo, experiencial. Isso também é passado, né? Esse passado tem que ser considerado, mas ele não é um passado histórico científico. Então, o que a gente precisa demonstrar para os nossos alunos é que existe esse passado, que ele pode ser contado, pode ser narrado por meio da memória e das experiências pessoais, mas nem sempre esse passado ele é história, né? Como a gente tinha conversado, né, Rogério? Exatamente, ali não, na questão de não ser histórico e ter uma questão importante que traz, né, como se trata de um texto de memória, normalmente as pessoas julgam o mundo a partir de suas vivências. E para esse advogado, depende da condição social, depende de onde ele vivia, realmente a ditadura foi isso. Ele é a favor da democracia, mas a ditadura não foi tão dura, não você tinha segurança, né, que é o caso que ele vai trazendo alguns elementos. E se a gente para pensar, está muito presente dentro da cultura histórica. Você escuta as pessoas mais velhas falando, tem muito desse discurso, e esse discurso chega dentro da sala de aula. Então, a gente não desconsidera, mas a gente questiona esse discurso pessoal, subjetivo, a partir de fontes, a partir de produções da historiografia, da história, do conhecimento acadêmico, que vai trazer uma outra narrativa, outros tipos de interpretação e informações mais amplas sobre esse período, né? Isso. Então, só retomando aqui o texto, né, ele vai falar que ele não é a favor de ditadura, pelo visto, né, ele é a favor da democracia, mas ao mesmo tempo ele diz que o Brasil vivia uma situação melhor no passado ditatorial, porque tinha boas escolas, né, não tinha violência, não havia corrupção, mas ninguém ficou rico naquele momento. Então, aqui são as informações que o texto traz. É interessante a gente mostrar esse texto para os alunos, fazer com que eles interpretem mais ou menos como a gente está fazendo aqui,
E, ao mesmo tempo, aqui, como a gente tem mais informações, é interessante a gente ir direcionando um pouco esse debate, né? Grifando o texto, falando um pouquinho onde a gente quer aprofundar um pouco mais a conversa. Então, essa aula seria trabalhada com 2 textos, fazendo o mesmo processo de análise de contexto, quando o texto foi escrito, quem escreveu, qual é o tema do texto, as informações técnicas que a gente falou, né, da interpretação da fonte. Ele é um texto jornalístico, e aí a gente começa a fazer as interpretações depois, junto com outro texto. Aí o outro texto que a gente selecionou também é um texto jornalístico, só que ele é um texto com entrevistas, né, com depoimentos de historiadores. Então ele tem mais um caráter de especialista, de conhecimento específico da história. E aí o texto é um pouco mais longo e ele fala das coisas que a ditadura gostaria que nós esquecêssemos, né? E é muito bacana esse texto aqui, porque ele traz dados, ele traz informações sobre o passado, relevantes, e não são informações subjetivas, não é a interpretação da autora sobre o passado, né? Então aqui a gente começa a entrar mais no âmbito do conhecimento científico, mesmo que ainda não completamente histórico, no sentido de uma produção historiográfica sobre a ditadura, existe uma historiadora sendo entrevistada e ela começa a colocar essas questões, né? Algumas coisas interessantes que a notícia traz também é a situação do brasileiro em relação à ditadura, né, da memória. Muitos brasileiros lembram pouco da ditadura, ou seja, né, nós na escola, talvez, a gente precisa repensar também, né, como nós estamos ensinando. Se eles não lembram, é porque não fez sentido para eles. Tem uma pesquisa muito bacana feita na Europa sobre o quanto os alunos lembram sobre o conteúdo que eles estudaram no ano anterior. E a gente percebe nessa pesquisa, fica evidente que os alunos esquecem muito o que eles estudaram. E quando a aprendizagem ela não se efetiva, né, quando não existe uma interpretação e uma atribuição de sentido, uma orientação temporal, esse passado ele é memorizado e ele é esquecido, né, como acontece no ensino mais tradicional. Então a gente precisa também repensar, né, por que as pessoas não estão lembrando da ditadura quando são questionadas? E principalmente que esse conhecimento ele está muito vinculado às experiências individuais das pessoas, seja ela mesma, né, dentro da sua própria vida ou das experiências das pessoas próximas a ela. E aí o texto entra, né, lembrando dos casos da ditadura e ele vem fazendo alguns pontos, alguns recortes, desconstruindo a ideia, por exemplo, de que só houve crescimento econômico, né, então vai apontar o crescimento que houve realmente, né, em algum período, e depois que esse crescimento foi à custa de endividamento e provocou muita inflação, uma década perdida. Então ele vem construindo essa narrativa, construindo uma narrativa, tentando mostrar como que a narrativa do governo militar ela foi produzida, né? Então depois ele vai falar um pouquinho da corrupção, que os casos de corrupção eles existiam, né? Mas é porque os órgãos de controle e fiscalização eles eram direcionados, eles eram controlados pelo próprio regime. Fala das empreiteiras, no caso das próprias empreiteiras que estavam envolvidas no golpe, né? Como é que elas participaram desse processo de crescimento, né, e construção de toda essa infraestrutura que sempre é lembrada, né, da ditadura militar. E principalmente um órgão, né, que a gente chama do quarto poder, que seria a imprensa, como que ela estava, de alguma forma, sendo censurada e perseguida. Então, era muito difícil que as pessoas ficassem sabendo também sobre, lógico, essas questões que a gente sempre aborda nas nossas aulas sobre ditadura. Ela fala também sobre crime e violência, que os índices de criminalidade e violência subiram muito no período da ditadura. Então, assim, essa é uma fonte que a gente já considera uma fonte mais completa, traz dados mais relevantes e mais científicos dentro da perspectiva da historiografia, né, porque lança a mão dessas fontes, e aí a gente tem que pensar como que a gente vai interpretar essas duas fontes, né. Então, primeiramente, a gente faz a análise mais técnica dos dois textos, da mesma forma que a gente fez nos vídeos,
qual o tema da fonte, que tipo de fonte é essa, quem escreveu, qual é a intencionalidade da fonte, em qual período. Isso é importante e em todos os trabalhos com fonte a gente tem esse hábito, né, de fazer com os alunos para que automaticamente hoje, por exemplo, quando nós professores pegamos uma fonte, a primeira coisa que a gente vai ver é quem escreveu, quando foi escrita, são dados que contextualizam a nossa leitura. Né? Se eu pego um jornal e eu não vejo a data que ele foi escrito, né, foi escrito em 1949, eu vou achar estranha aquela notícia, né? Então a primeira coisa que a gente faz é olhar, né, a data de produção, quem está escrevendo, da onde que vem essa informação. Depois a gente parte para os conteúdos da fonte, quais são as informações que elas trazem, né? Você pode fazer isso por meio de debate, conversa, ou pedir para eles listarem no caderno, né? Quais são as informações, principais informações que a fonte traz. Isso com o tempo, né? Uma pergunta de uma colega no encontro que a gente teve ontem, ela perguntou: quando que eu faço esse trabalho, né? Com o tempo, esse trabalho ele já vai se tornando automático. Né? Toda vez que você vai trazer uma fonte para os alunos, você faz isso com eles. Né? De repente, não precisa sistematizar isso, né? Toda vez. Mas você sempre vai perguntar para eles, né? Se torna intuitivo, automático, depois que esse conhecimento ele se torna usual todo dia na sua aula. Então, pensar no período que foi escrito, todas aquelas informações do conteúdo, quais são os dados, que é a ditadura, e aí a gente entra no processo de interpretação das fontes, que é o processo mais interessante e mais difícil, né? Porque aí você vai ter que lidar com a atribuição de significado às informações dos alunos. Né? E aí sempre você vem perguntando para eles como as fontes estão se relacionando, se elas concordam, onde elas discordam, quais informações elas conflitam. E aí depois você vem amarrando isso, perguntando para eles, na opinião deles, qual informação está correta, né? Qual fonte traz uma informação mais correta. E aí eles vão percebendo de novo, né? Assim como na aula 2, o caráter da multiperspectividade das fontes, do passado, e como que o historiador, né, ele precisa investigar esse passado e experimentar esse passado, mas questionando ele. Né? Então, você vai colocar em questionamento essas fontes. E aí o aluno ganha, né, no seu rol, né, de conhecimento, a competência interpretativa. Ele sempre vai colocar em questão as informações que ele recebe do passado. Né, Rogério? É interessante que colocando, abrindo essa discussão, deixando o aluno falar, né? É importante a gente deixar esse aluno falar de forma livre, que ele tenha, que ele se aproprie do que foi lido, né? Muitas vezes a gente dá o texto para o aluno e depois retira, ou quer que ele fale de uma forma mais memorizada. Talvez muito importante que ele, olhando, observando o texto, ele consiga identificar onde é que estão as informações, né? E isso é um trabalho que ele tem que ser feito com calma. A gente precisa ter calma com o estudante, porque muitas vezes a gente vai para a sala de aula e esse estudante não fez trabalhos desse modo. Então é novo, é estranho, e a gente precisa ir repetindo. O uso das fontes, normalmente, como o professor Tiago e os outros colegas já comentaram, a gente tem muito o hábito de usar o livro didático, e esse livro didático é tomado como uma verdade. E muitas vezes os alunos estranham da gente não usar o livro didático, trazer coisas fora do livro didático. Então, para muitos é novidade, e essas novidades levam tempo para eles também, assim como nós leva tempo para a gente sistematizar isso, ter isso claro, que o processo, não que a gente vai fazer todo o trabalho, levantar os dados, fazer tudo perfeito dentro de uma sistematização, também leva para os alunos, para eles entenderem o formato, de questionar uma fonte, saber que uma fonte não fala sozinha, é preciso perguntar para ela, que é um trabalho que eles têm que entender. E nas narrativas do aluno, muitas vezes a gente pode questionar, inclusive, essa ideia de, né, passado é história, porque eles vão trazer narrativas diferentes sobre o mesmo tema. Então, abre-se o espaço para outros questionamentos. Essa é a parte interessante. E muitas vezes é possível que eles mesmos se questionem, né? O passado trazido de uma fonte é o passado? Ou tem mais coisa, tem menos coisa? Como é que isso funciona? Que vai mais um trabalho reflexivo do historiador e do professor dentro de sala de aula. Isso. E uma coisa que me chama muita atenção, apesar de a gente estar aí num retrocesso muito grande, né, com o novo currículo da base,
e essa imposição dos conteúdos e tudo mais. Quando eu trabalhava na educação básica, nessa perspectiva, às vezes tinha turmas que eu demorava mais tempo em conteúdo, um determinado tema, porque eles tinham mais dificuldade de compreensão daquele tema, pelas suas experiências, pelo conhecimento que eles já tinham. Então, isso também é variável em relação à turma que você trabalha, né? Às vezes, você trabalhando nessas 4 pontos que nós dissemos aqui, você já percebe que houve um aprendizado significativo no sentido de mostrar, olha, você faz uma avaliação e você percebe que da protonarrativa para a narrativa final, você percebeu um ganho quantitativo e qualitativo das informações, né? A organização dos argumentos, utilizando informações das fontes e tudo mais. Então, é muito variável isso também em sala de aula, e às vezes demora mais tempo, né? Como o Rogério falou, ter paciência, não vai ser de uma hora para outra, porque os alunos também não estão acostumados a interpretar fontes. Eles estão acostumados, muitas vezes, a achar a resposta no livro, né? E isso, para eles, bastou durante muito tempo. Então, quando demanda mais, que seria cansativo, né? Você ler uma fonte, interpretar ela primeiro, analisar, tirar os dados, informações, analisar o que cada fonte está dizendo, depois comparar, enfim. Isso demanda um trabalho. Por outro lado, quando os alunos fazem a última narrativa, né, no processo de avaliação, e eles percebem que eles aprenderam, a gente faz o processo de metacognição, muito engraçado que eles ficam muito contentes, porque eles entenderam que houve um ganho de conhecimento. E, assim, na minha experiência profissional, era muito engraçado como que eles expressavam isso, né? Às vezes com indignação, às vezes eles ficavam revoltados. Nossa, eu não acredito que isso aconteceu e tal, não sei o quê. Então, é muito gostoso perceber essa aprendizagem. Só que ela demora, ela é cansativa, no sentido de você precisa ajudá-los a chegar nisso, né? E aí, muitas vezes, né, já aconteceu comigo, do aluno escrever uma narrativa no final de 3 linhas. E ele está super feliz, porque foi ele que escreveu, né? Aquela narrativa foi dele. Então, ele conseguiu entender o processo e ele produziu a sua escrita, a sua narrativa. Então, a gente precisa tomar esse cuidado também de não achar que as coisas vão fluir, né, naturalmente, né? O processo de aprendizagem ele não é tão simples, né? Quando você muda assim a metodologia, né? E principalmente o objetivo. Por que nós estamos ensinando história dessa forma? Não é para memorizar e reproduzir numa prova. É para que ele possa refletir sobre o seu presente, lançando mão de informações do passado que ajudem a compreender esse presente e a orientar seu processo, né, de ação no futuro. Então, essas atividades aqui são dois exemplos que a gente trouxe para vocês de fontes, aqui de fontes escritas, 2 exemplos de fontes audiovisuais, mas a gente pode trabalhar com quadrinhos, a gente pode trabalhar com filmes, a gente pode trabalhar com diversidade de fontes, até uma fonte de um historiador, né? Um historiador escrevendo sobre o tema. A gente pensou em trazer para vocês também aqui algum trecho de um historiador, mas a gente achou melhor trabalhar com a fonte de notícias e audiovisuais. Bom, aí agora a nossa próxima atividade, ela vai ser a avaliação de vocês, né? Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai passar algumas informações sobre o que se espera de uma avaliação, nessa perspectiva, que pode ser, né, de alguma forma pensado a partir da educação histórica, e a tarefa de vocês vai ser desenvolver essa avaliação. Né? E aí o Rogério teve uma ideia que eu gostaria que ele contasse para vocês. Então, eu pensando sobre o que fazer, né, para essa parte de avaliação, o que fazer no último momento, para a gente ter uma possibilidade de conversa, de ter o Thiago tinha sugerido uma live para a gente trocar ideia. Eu pensei na seguinte questão: a gente larga todos os materiais lá na plataforma, dentro do bloco 3, cria um espaço para vocês, né? um fórum para vocês postarem as propostas de avaliação
para essa temática, para esse formato de aula oficina. A partir disso, a gente fazer leitura dessas propostas e escolher algumas. E com isso, se os professores e professoras aceitarem, no último dia, na live, que eles venham e façam a apresentação das suas propostas, expliquem essas propostas de avaliação para o restante do grupo e para nós também, né? Por que Uhum. ele sugeriu isso? Qual que é a intenção, né? Porque da mesma maneira que a gente está aqui passando algo, a gente também vai aprender algo com isso. É muito interessante, é uma troca e essa partiu dessa ideia. Então, se vocês aceitarem, a ideia é que no último encontro nosso seja para que vocês expliquem alguns que foram escolhidos, expliquem o porquê a avaliação, né? Isso. Aí a parte da interação, né, da oficina, para contabilizar a hora com vocês, vai ser essa produção. Todos vão produzir uma avaliação dentro dessa aula, esse formato de aula, com essas fontes, pensar num modelo de avaliação. E aí depois a gente faz uma conversa para a gente discutir um pouquinho, né, o que vocês acharam dessa proposta, ideias, e aí a gente faz aquela conversa que foi tão legal com vocês nos outros módulos. E aí, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação ao módulo? Eu acho que, de modo geral, seria isso. O professor Thiago fez uma excelente apresentação de novo, então contempla o que a gente propôs. E lembrar sempre que uma coisa importante é a gente nunca esquecer que, para o aluno, quando ele vai fazer uma avaliação, talvez seja importante manter as fontes, acesso, né? Deixar que eles tenham acesso às fontes, mesmo na hora da avaliação, porque a gente costuma, muitas vezes, retirar e esperar que eles memorizarem. Talvez não seja esse o caminho nesse sentido, né? Dicas. É. Tá. Então tá bom, pessoal. A gente agradece mais uma vez a participação de todos vocês e a gente se encontra, vai ter mais um vídeo falando um pouquinho sobre avaliação. E aí a gente se encontra na live, a gente vai marcar com vocês lá pela plataforma, tá certo? Muito obrigado. Certo, pessoal. Até mais. Obrigado.